pessoal, graça e paz, que Deus em Cristo Jesus venha abençoar poderosamente a tua vida. Como é bom estarmos juntos para desfrutar de uma porção da palavra de Deus que é alimento para a minha e para a tua alma. A palavra de Deus em Mateus 7, o versículo 24 vai dizer assim: todos aqueles, pois, que ouvem a minha palavra e põem em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Estamos diante de um texto que me chama muito a atenção, porque Jesus aqui, ele coloca a importância de um homem que está firmado sobre uma boa estrutura, ou seja, sobre um rochedo, sobre uma rocha, uma pessoa que está com o seu alicerce bem firmado. E quando nós olhamos aqui na palavra de Deus, o Senhor Jesus vai dizer algo muito importante: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras. Só que vamos entender o texto, vamos entender o que Deus quer falar conosco. Não é só ouvir. Você tem que ouvir, mas você tem que guardar. Você tem que ouvir, mas você tem que colocar em prática aquilo que você ouviu. Você não pode deixar aquilo que você ouviu enterrado. Você não pode deixar num canto aquilo que você ouviu e deixar para lá, não. Tá bom, eu ouvi, legal. Não, você tem que colocar em prática. Não adianta eu conhecer a palavra e não praticar a palavra. Aqui, Jesus está falando a importância de nós praticarmos a palavra sem medo. Eu e você temos que praticar a palavra de Deus nós temos que colocar em prática, ou seja, no nosso cotidiano, ou seja, dia após dia nós temos que colocar em prática aquilo que ouvimos, aquilo que lemos, aquilo que acreditamos, aquilo que extraímos de dentro da Bíblia para a nossa vida, tem que ser colocado em prática no nosso cotidiano. Porque ele diz assim: as põe em prática, será comparado a um homem prudente. Quando você coloca a palavra de Deus em prática, você é comparado como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí Jesus começa a falar dele mesmo, porque ele é a rocha. Eu quero te chamar a atenção para o versículo 25. Porque quando a tua casa está firmada sobre a rocha, nada pode abalar a sua estrutura. Quando você não tem estrutura, a sua casa cai, porque não está firmada sobre a rocha. A casa que não tem estrutura não aguenta a tempestade. A casa que não tem estrutura não aguenta vento. A casa que não tem estrutura é fácil cair, é fácil desabar, é fácil acabar com tudo, porque a casa não tem estrutura. E Jesus, ele é essa estrutura da minha vida. Jesus, ele é essa estrutura da tua vida. A tua vida não pode ser abalada por problemas. A tua vida não pode ser abalada por dificuldades. A sua casa não pode desmoronar por causa de assuntos que você ouve de outras pessoas. A tua casa é firmada sobre a rocha. Ei, presta atenção que Deus quer falar contigo através desta palavra. 25 vai dizer: e desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com impacto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E quando uma casa está alicerçada sobre a rocha, meu irmão, nada que vier sobre aquela casa abate aquela casa. Pode chover, pode vir os vendavais, pode acontecer o que acontecer, a casa ela continua no mesmo lugar.
o telhado continua no mesmo lugar, as janelas continuam no mesmo lugar, as paredes não se racham, as paredes não caem, porque a casa está alicerçada sobre a rocha. Eu quero dizer que assim tem que ser a minha vida, assim tem que ser a tua vida. Mas Jesus, Ele também nos chama a atenção para aqueles que não estão firmados na rocha, para aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas não colocam em prática, ouvem por ouvir. Vão na igreja, ouvem a palavra e saem da igreja, esquecem a palavra e não praticam a palavra. Vamos lá para o 26. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Edificou a sua casa sobre a areia. A areia, ela se move. A areia, ela não tem estrutura para fazer alicerce, para você edificar uma casa sobre a areia. Não é certo edificar uma casa sobre a areia, porque a areia ela se move e ela não dá a estrutura que a casa precisa. A casa precisa estar edificada sobre a rocha. E muitas pessoas estão edificando a casa sobre a areia. E o que acontece? A primeira luta vaza, vai embora. A primeira prova tem decepção, não aguenta. Aquele que edifica a casa na areia, ele não olha para Jesus, ele olha para as pessoas. Ele fica preocupado com o que as pessoas pensam. Ele não consegue ter uma linha de raciocínio. Ele não consegue olhar para Jesus. Ele não consegue ter uma vida íntegra diante de Deus. E ele não cresce espiritualmente. E a casa dele fica uma casa simplesmente uma casa vazia, uma casa frágil. E quando vem o vento, quando vem a tempestade, depois que passou o vento e a tempestade, aquela casa não fica mais em pé. Quantas pessoas que não guardam a palavra de Deus, que não colocam em prática a palavra de Deus. E no momento que veio o vento, era aquela palavra que ele precisava ter colocado em prática para sustentar o vento, para o vento ter um impacto, mas não mover a casa dele. Como ele não colocou em prática a palavra de Deus, o vento destrói a casa facilmente. 27 vai dizer: e desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram o vento e bateu com impacto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Sabe por que grande foi a sua queda? Porque a casa não estava alicerçada na rocha, porque a casa não estava alicerçada no Senhor Jesus. Entenda uma coisa: o principal alvo é Jesus. Pode um homem cair à sua direita, pode um homem cair à sua esquerda, pode acontecer o que acontecer, mas que a tua casa estiver firmada em Cristo, nada vai abalar você. Você não vive por ventos religiosos, você não vive por ventos de doutrinas, você não vive por pensamentos de pessoas. Você vive por aquilo que você conhece da palavra. Você vive firmado na palavra. Você tem conhecimento das escrituras. Nada vai abalar você, porque você tem experiência com Deus. Você conhece a palavra. Você lê a palavra. Deus fala com você de noite, de dia, diante da palavra. Você coloca a palavra em prática. O teu coração está alicerçado na palavra de Deus. Nada vai te abater.
A tua fé não vai diminuir por ouvir boatos de outras pessoas. A tua fé não vai diminuir por ver um cair à sua direita, outro cair à sua esquerda, outro cair lá atrás, outro cair lá na frente, mas você continua de pé, porque você está alicerçado na palavra. É isso que Jesus quer explicar, é isso que Jesus fala sobre o sermão. Esse sermão, ele quer falar isso. A casa edificada na rocha e a casa edificada na areia. Essa comparação que Jesus está fazendo, ele está falando para as pessoas que estão ali próximo dele. Coloque a tua casa sobre a rocha. Dê ouvido à palavra. Pratique a palavra. Tenha conhecimento da palavra. Sirva a Deus como deve se servir. Dentro de um respaldo bíblico, dentro da palavra, edificando a tua casa para que nada venha fazer a tua casa ser abalada, a sua casa ser destruída, porque o inimigo quer destruir a minha e a tua casa. Isso eu falo espiritualmente. Mas preste bem atenção, no 27, a última parte. E ela caiu, e grande foi a sua queda. Por que grande foi a sua queda? Porque ouvia a palavra e não colocava em prática. Agora Jesus, com toda a sua sabedoria, com toda a sua riqueza de conhecimento divino, ele vai falar aqui no 28, ele vai concluir tudo. Ao concluir Jesus este discurso, a multidão se maravilhavam pela sua doutrina, porque as ensinavam com tendo autoridade e não como os escribas. Jesus, ele ensinava uma autoridade. Qual era a autoridade de Jesus? Era a autoridade de Deus, era a autoridade do Pai, era a autoridade do Espírito Santo que estava nele. E ele conclui o seu discurso, e as pessoas, a multidão, as pessoas ficam maravilhadas com o que ele está falando, porque as pessoas começam então a entender aquela comparação que Jesus fez. O homem sábio que edifica a tua casa sobre a rocha. E os ensinamentos de Jesus, o jeito de Jesus pregar, o jeito de Jesus falar, o jeito de Jesus ensinar, a autoridade de Jesus não era como os escribas que falavam, mas nem sabiam o que estavam falando direito, sempre repetiam as mesmas coisas. Mas Jesus não, Jesus sempre trazia novidade, mas não era qualquer novidade, era novidade dos céus, era novidade que vinha do Pai para ele passar para as pessoas. Que Deus em Cristo Jesus venha abençoar a tua vida. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar um joinha lá. Fui! Fique na paz!